pagode do Grupo Bom Gosto. Dia 10, Banda Quatrilho e Grupo Carisma. Dia 11, Felipe Araújo. Dia 12, Cortina de Vidro. Entrada franca todos os dias. Realização: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Prefeitura de Italva. São 7h20, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. E agora nós recebemos no estúdio Rogério Siqueira. Rogério, muito obrigado por sua presença, por aceitar o convite, por acordar cedo, não ter tempo de tomar café, isso é sempre horrível. Isso é sempre horrível porque já deixa a pessoa com um humorzinho meio abalado, mas daqui a pouquinho o nosso gerente, Cláudio Nogueira, providencia um café para você. Estou esperando o Cláudio Nogueira com café, dá um abraço, Cláudio Nogueira, que eu não vi já há muito tempo. Daqui a pouquinho ele está aqui. Vamos conversar com o Rogério. Rogério, a gente aqui num papo, principalmente de todos esses assuntos tão delicados que a gente vai tratar aqui, muitas vezes a gente tem que ser um advogado do diabo. Perfeito. Que, aliás, o advogado do diabo e colocar certas perguntas são importantes para que você possa até, nas suas explicações, valorizar as decisões tomadas, porque para que elas não sejam confundidas com o que se usa, o termo que se usa muito hoje, mimimi. Sim, né? Claro. Separar o mimimi do que é real. Perfeito. Né? O jornalismo tem que fazer isso, tem que provocar. Tem que provocar. A Rogério é tranquilo porque é da área também, então não tem problema a gente falar sobre qualquer assunto. Vamos lá. Vamos começar, Rogério, falando sobre os casos que estão em evidência aqui em Campos. A Folha trouxe uma matéria recente, sem ser esse domingo agora, o domingo anterior, sobre invasões a terreiros, sobre... desrespeito à fé alheia, né? Eu acho que é um retrocesso, a gente está hoje falando aqui disso, a primeira coisa que eu queria deixar bem claro, é um retrocesso a gente estar falando sobre esse assunto. Em nome da redação da Folha, a gente repudia demais qualquer ato de violência e desrespeito a qualquer prática religiosa. Eu falo em nome da redação da Folha, do jornal Folha da Manhã, da qual sou editor-geral, falo em nome da Folha FM, da qual faço parte aqui, junto, e sei que a direção da rádio, todos nós aqui da rádio, é o primeiro ponto que eu quero destacar. É mais do que um retrocesso a gente está abordando isso aqui, mas infelizmente, até na Rede Globo de televisão, a gente teve aí relatos no último domingo com relação à invasão de terreiro, tentando proibir aí a manifestação da fé de matrizes africanas. A Superintendência de Igualdade Racial tem acompanhado esses casos? Em que ponto está? Tem investigação em curso? O que está acontecendo na cidade, dando um panorama geral para os nossos ouvintes, e o que está sendo desenvolvido para tentar mitigar esse problema? Tá, ok. Vou primeiro agradecer a oportunidade aqui, Marco Antônio, ao Arnaldo, a toda a equipe da Folha, o Beto tá aqui, né, o Cláudio Nogueira, por abrir espaço para a gente estar falando de um tema tão sério, né, uma situação tão grave quanto essa. Começar pontuando, dizendo que a gente repudia com muita veemência esses ataques que têm motivação religiosa, e nesse caso também racial, por conta da origem das religiões. Então é um problema altamente sofisticado, porque ele se dá em áreas dominadas pelo tráfico de droga, em sua maioria, e existe uma conjunção de poderes, né, que acaba levando a violência contra essas casas, esses terreiros, aos povos específicos, porque esses são povos específicos dentro do bojo da política de igualdade racial. Então, dizer que a gente repudia veementemente, porque isso ataca uma série de direitos. E direitos fundamentais, que é o direito ao livre culto, está lá consagrado no artigo 5º, o direito à propriedade privada, que também está consagrado na nossa Constituição, porque, no caso aqui de Campos, esses terreiros também são as moradias, né, daqueles sacerdotes ali, de uma comunidade também que frequenta. E então, quer dizer, esse problema ele se reveste de uma sofisticação muito grande, né, porque, embora a motivação seja o ataque à fé, à lei, ao culto, ao direito de você ter uma confissão de fé e não ser atacado por isso, né, por outro, cada caso, né, não acontece da mesma maneira quando existe essa mudança de localidade e com perfil de cada ataque que houve. Então, dentro desse sentido, a gente se reuniu, né, recebeu uma provocação do FRAB, que é o Fórum de Religiões de Matrizes Africanas, né, presidido pelo Gilberto Totim, né, e eu sentei com o FRAB na última semana,
e com alguns sacerdotes que sofreram esses ataques. Ouvi as denúncias, algumas dessas denúncias que são gravíssimas, né? Já visto que tem algumas que envolvem violência contra a criança, dentro de escola, vi vídeo, assim, uma coisa que emociona qualquer um que vê. Né? Em princípio seria um caso de polícia, né? Porque você está retirando pessoas de casa, está atacando a casa das pessoas, quer dizer, é um caso de polícia também. É um caso de polícia, em princípio também, mas como uma pessoa que mora na comunidade dominada pelo tráfico, a gente não pode ser inocente, vai fazer uma denúncia formal à polícia. Isso não pode acontecer, porque a gente sabe as consequências disso no Brasil. Qualquer um que vem da realidade de comunidades dominadas pelo tráfico, sabe como é que acontece. Então, a gente conversando com os sacerdotes, pais, mães de santo, enfim, sacerdotes do IFAI e mais as representações do FRAB, ouvindo essas denúncias, a gente falou, então vamos montar uma força-tarefa aqui, pelo menos do ponto de vista do Executivo Municipal, para quê? Para a gente dar o atendimento emergencial a essas famílias naquilo que dá para o município atender, já que a gente não pode entrar com a parte policial, né? Então a gente entra com a parte do atendimento. Uma parte dessas famílias morava em conjuntos habitacionais, né, do Minha Casa Minha Vida, então dentro do âmbito da assistência social daria para a gente estar referenciando, elas já são referenciadas, mas dando atendimento para essas pessoas. Então, a assistência social do município, porque a igualdade racial, só para explicar para as pessoas, não é uma pasta que se encerra em si mesma, né? O perfil dela é um perfil transversalizado, então que ela tem que permear a membrana governamental e dar o recorte racial às políticas que estão sendo formuladas pelas demais pastas em diversas áreas. Né? Então, a gente juntou esse grupo multidisciplinar com a ajuda da Secretaria de Governo, juntamos a assistência social, desenvolvimento humano, no caso, né, que é da Secretaria do secretário Marcão, né, chamamos a assistência judiciária, a Superintendência de Assistência Jurídica, que é chefiada pela Mariana Lonta, para a gente sentar e ver o aspecto jurídico de cada caso, né, e como isso se desdobra, né, e os aspectos sociais. Né, quem está referenciado pelo CAD único, né, já dá para fazer um trabalho de maneira, muito embora seja um trabalho complexo, mas é mais fácil porque a Secretaria já detém os dados daquelas pessoas, já sabem onde elas estão e qual é a situação socioeconômica daquela família. E em quais programas, por exemplo, eventualmente eles estariam incluídos. Né? Há outros casos ainda de pessoas que não são referenciadas, que precisam ser referenciadas e vão fazer uma busca ativa, né, para trabalhar também com as casas e os terreiros que não estão, né, famílias referenciadas pelo CAD único. Por quê? Dentro da política de assistência social, eles são tratados como povos específicos e que merecem um atendimento específico, tal qual quilombolas também são classificados como povos específicos. Então, na categorização deles, dentro do CAD único, ela é um pouco diferente até do que seria de uma família que, por exemplo, não pertencesse à comunidade tradicional, nesse caso de terreiro. Né? Então a gente juntou essa equipe multidisciplinar, fez ontem uma reunião de instrução, por serem casos delicados, que exigem sigilo, quer dizer, exige toda uma preparação da equipe, porque existem muitos traumas psicológicos também decorrentes, estresse pós-traumático, quer dizer, a gente precisa fazer uma juntada de profissionais, né, para atender os casos em suas especificidades, muito embora a motivação seja a mesma, que é o ataque ao livre culto, à expressão da sua fé e da sua religião. E hoje, exato, às 8 horas da manhã, começam os atendimentos dessa equipe multidisciplinar, que são, que aí eu não vou dizer aqui onde vão estar sendo atendidos, nem nada, porque são pessoas em situação de muito risco. Então, a partir dessa provocação que a gente recebeu do FRAB, a gente já estava acompanhando o caso, né, e estava ainda nessa discussão de estar em sede de polícia, etc, né, mas a gente resolveu, né, a partir dessa provocação, montar esse grupo de trabalho, né, informamos ao prefeito, o prefeito falou, o caso é grave, vamos lá, vamos montar esse grupo, reúne na Secretaria de Governo. E logo assim fizemos, né, e montamos esse grupo que começa a trabalhar efetivamente, atendendo a partir de hoje. E aí a prioridade são essas vítimas que já estão, vamos dizer assim, catalogadas, referenciadas e que a gente já tem conhecimento, e trabalhar no sentido preventivo também, localizando onde estão essas demais casas, né, e terreiros, para que a gente possa já ir trabalhando com essas pessoas, vendo se eles estão vulneráveis no sentido de serem comunidades dominadas pelo tráfico, e também se há vulnerabilidade socioeconômica para incluí-los em programas sociais dentro da faixa de vulnerabilidade que eles possam estar. Então, quer dizer, a gente começou esse trabalho. Mas é um trabalho que é fundamental e paralelo a isso, que tem que ser o trabalho de conscientização.
conscientização da sociedade, né, do quanto isso é grave. Porque quando você tem um direito atacado, um direito fundamental, ora, vamos supor, você não professa nenhuma religião de matriz africana, mas quando atacam o direito deles, estão atacando o seu também, claro, de não professar nenhuma ou de professar qualquer outra. Né? O ataque a uma religião é um ataque ao direito de todos. De todos. E as pessoas não reparam isso às vezes. Né? E aí, a sofisticação desse caso se dá por ser em área dominada pelo tráfico, uma vez que você não pode fazer uma denúncia formal à polícia. Mas não são só áreas dominadas pelo tráfico. Não, não né? são. Você tem aqui na área central também alguns casos já relatados. Né? Existem terreiros bem urbanos, exato, de passagem, que não são... E não só terreiros, Rogério, desculpa interromper. Já vi reportagens e matérias escritas em Jornal de São Paulo, do Rio de Janeiro, sobre ataques a centros espíritas, kardecistas. Sim. Por pura. Aí já não tem nem viés africano, o kardecismo nem é muito de viés africano. A Umbanda, sim, porque ela tem todo um componente cultural, um componente de perfeitamente, de folclore e tal. Mas é absurdo, isso é um ódio que eu não sei se isso vai ser combatido só com a conscientização. Você não acha que isso é um princípio de ódio? Eu não quero acusar quem ataca, porque eu não sei quem ataca, né? Mas basicamente eu acho que hoje ele está falando dessa sofisticação, né? Exatamente, porque quando eu falo cada caso é um caso, por exemplo, a gente, quando estava vendo a matéria da Globo, e a gente lia as matérias, quando a gente bota isso em sede da sociologia, você entende como um fenômeno que veio crescendo no Brasil ao longo dos anos. Né? Havia ataques, mas que não chegavam a ser, né, e o FRAB tem isso tudo catalogado, né, que não chegavam às vias de fato. Né? Ficava só Ficava na injúria, por exemplo, exato. E etc., que já é uma coisa gravíssima. Já é gravíssima. Mas o Brasil tem uma virada de narrativa, e isso a gente precisa dizer, muito conservadora, e que pegou também uma linha fundamentalista, né, que a despeito de ser uma linha, a linha fundamentalista ser pequena, ela é uma linha que tem força política, e que essa narrativa do ódio dessa linha fundamentalista, tanto política quanto religiosa, né, com recorte religioso, ela referenda de alguma maneira, dá autoridade moral para que esses ataques aconteçam. Né? Então, o sentido da mudança da narrativa política do país, né, quando as linhas mais fundamentalistas se sentem autorizadas moralmente a professar esse fundamentalismo, ela também descamba para a violência. E aí, nesse caso, nos casos que estão nas comunidades, né, existe uma relação muito estranha, que precisa de muito estudo ainda para se entender, porque, por exemplo, muitos desses traficantes que acabam expulsando esses sacerdotes, essas famílias que professam religião de matrizes africanas, se dizem, por exemplo, evangélicos. Tem vídeos e vídeos e vídeos, né, em relatos e relatos que a gente viu. Isso é um fenômeno que chega a Campos agora, mas já acontecia há muito tempo nos grandes centros. Exatamente, né? Aí você pega, de repente, e aí eu tentando entender esse fenômeno, porque como um traficante vai ser evangélico, né? Ele se diz evangélico, quer dizer que ele seja, porque moralmente é incompatível. Né? Então, o que acontece? Tem muito político que se diz evangélico. Exatamente. E que não é. E aí eu fui conversar, inclusive eu tive essa conversa com o pessoal do FRAB, né? Mas também tive conversa, porque eu conheço um outro pastor que é egresso do tráfico também, para tentar entender um pouco de como é que isso acontece dentro da comunidade. A gente precisa ter a humildade de ouvir também ambos os lados e entender o que está acontecendo ali, né? Entender a idiosincrasia local, porque isso é importante a gente entender. E aí eu tenho tido essas conversas também para tentar entender como esse fenômeno acontece no âmbito da comunidade dominada pelo tráfico. Agora, fora da comunidade dominada pelo tráfico, né, é menos difícil da gente trabalhar, porque não tem essa falta de segurança toda, por exemplo, que existe, né, com o tráfico ali dominando aquela determinada área. Claro, óbvio. Absolutamente não, diferente. É incomparável, não dá para comparar. É incomparável, exatamente. Não dá para comparar. Então, esses ataques às religiões de matriz africanas, ele tem um aspecto dessa narrativa do fundamentalismo religioso que referenda isso em todos os âmbitos da vida, né? E também tem um aspecto racial, que aí também a gente classifica não só como intolerância religiosa, mas como o racismo religioso.
porque esses ataques acontecem em maioria a religiões, né, que estão ligadas à cultura africana, né, à ascendência africana do povo brasileiro. E que ao longo da história, né, o racismo se manifesta de diversas maneiras, e uma delas é no apagamento, na demonização, né, de determinada religião, que não seja da matriz dominante de determinada sociedade. No caso do Brasil aqui, o candomblé, a umbanda, o ifá, não são a maioria numérica, mas que estão no cerne da formação da sociedade brasileira. Sim. Por conta da vinda dos mais de 10 milhões de negros escravizados que chegaram aqui nos 350 anos de escravidão que a gente teve. Então, quer dizer, o processo do Estado brasileiro de apagamento, de alijamento do negro como um todo na sociedade, toca também a manifestação religiosa, porque a manifestação religiosa ela também é uma manifestação cultural, uma manifestação de resistência. Foi onde o negro encontrou, ao longo dos anos de história do Brasil, de escravidão, alento, né? Se encontrou com os seus. E aqui essas religiões se ressignificaram, porque encontraram outras religiões também de matrizes africanas. Quer dizer, esse processo no Brasil tem que ser entendido à luz da história também. Estamos chegando aqui a vias de fato no período pós-escravidão, estamos chegando. Né? Mas esse é um processo que acontece durante todo o período em que tivemos o regime escravocrata brasileiro instalado. Então é um processo de anos e que está enraizado no Brasil, na matriz da sociedade brasileira. Só uma coisinha. A religião dominante, que era, né, 100 anos atrás, sempre foi a católica. O Brasil é um dos países, um dos maiores países católicos. Mas não havia essa violência que existe depois dessa... A violência sempre existiu, né? De uma maneira geral, contra as religiões de matriz sempre africana. Houve assim, aquele macumbeiro ali da esquina. Foi demonizado. Ao longo da história sempre foi demonizado. Eu posso contar isso de cadeira porque minha família, assim como acho que foi uma família média brasileira, do negro brasileiro, é uma mistura disso. Sim. Uma parte é católica, uma parte evangélica, mas a minha e uma também, parte é do candomblé. A minha também. Aliás, a maior parte do candomblé. E aí... Tem esses conflitos internos do núcleo familiar, mas que são reproduzidos na sociedade de maneira geral. Né? Às vezes não tem a violência física, mas tem aquela alfinetada, aquela piada depreciativa, que também já é uma forma de diminuir o outro, de colocar. Violência. Exatamente. É uma das manifestações da violência. Então, está pegando os casos mais graves, que foram o quê? De expulsão de residência, você perdeu a sua casa, quer dizer, de depredação de artigos sacros, né, de violência contra menor, porque aconteceu. Então, a partir desse trabalho que a gente vai fazer da equipe multidisciplinar, eu falei isso tudo aqui para poder consubstanciar isso, vai ser uma montagem de um relatório, né, junto da assistência social, junto do setor da psicologia, para os casos que tiverem atendimento psicológico, e assistência judiciária, para qualificar esse fenômeno aqui em Campos e poder depois até apresentar ao Ministério Público. Olha só, o que está acontecendo é isso aqui, né? Vocês devem ter o dado talvez da luz da polícia, e alguns dados não tem porque não houve o registro formal da polícia, mas nós fizemos um trabalho e a situação está essa aqui. Para também a gente apresentar ao Ministério Público algum dado e subsidiar o Ministério Público que ele possa tomar também outras ações que aí estão em sede criminal. Né? E não na esfera do executivo, que é o acolhimento a essas famílias. Rogério, você tem números, assim, sei que de cabeça, não sei se você vai ter, mas você tem números para apresentar de quantos terreiros ameaçados, quantos invadidos? Então, eu tenho os números que foram apresentados, porque a gente não tem esse registro formal, e vamos passar a ter agora, que o FRAB apresentou, foram mais ou menos de 22 casos que a gente teve aqui em Campos. Né? 7 especificamente foram de expulsão das pessoas da casa. Né? E esses a gente está tratando nesses 2 primeiros dias, que é arrumar a residência para a pessoa que perdeu a residência. Né? Algumas pessoas... Todos esses casos de expulsão são em áreas mais pobres, em áreas dominadas pelo tráfico? São expulsões diretamente ligadas ao tráfico de drogas. Né? Em que a pessoa está indefesa, assim, em todos os sentidos. E aí, outros casos que tem são de violência, mas não de expulsão necessariamente da residência. Então a pessoa foi silenciada. Quer dizer, você pode continuar morando, mas você não pode mais professar sua fé, não pode mais fazer seu culto. Né? Então esse caso a gente também tem que ver como é que vai tratar essa pessoa. Então, cada caso é um caso, muito embora a motivação seja a mesma.
Né? Então a gente não pode confundir, achar que todos os casos que estão aqui em lote são a mesma coisa. Não. Cada caso traz seu refinamento, sua sofisticação, né, para a gente resolver. Por isso uma equipe multidisciplinar, para poder referenciar e ver quais profissionais têm que estar envolvidos em cada caso desse. Verdade. Bom, são 7h40. Rogério, vamos a um pequeno intervalo e daqui a pouquinho o Arnaldo vai já soltar outra bomba. Outra pergunta bomba. Vambora, não tem problema não. Para o Rogério. Vamos ao intervalo, voltamos já com Folha no Ar. Primeira edição aqui na Folha FM, a rádio que toca você. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça.